com o fim das coligações proporcionais, houve um efeito de mais de 40% de redução de partidos nas câmaras municipais do Brasil. Então é muito interessante perceber como o efeito do fim das coligações, né, já surtiu de imediato. A gente passou a ter câmaras em cidades pequenas com 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, que simplesmente tiveram uma redução de 8 para 5, ou até menos, né, chegando até 3 partidos. Então, isso também já mostra que, de fato, havia toda uma superficialidade do ponto de vista, né, da competição do sistema partidário, que numa cidade pequena, como a gente tem várias aqui na Bahia, não funcionava. A gente sabe que, sobretudo numa cidade menor, a gente tem 3 grupos políticos, 4, às vezes nós só temos 2 grupos políticos que ficam ocupando os partidos, os diretórios municipais, exatamente como uma forma, né, de se proteger e de organizar ali uma disputa que é dual, né? Várias cidades do país, né, enfim, todo mundo aí no chat vai poder trazer relatos, acaba tendo 2 grupos, né, e muitas vezes tem de fato somente 2 candidatos que duelam nas eleições municipais. Eu penso que o presidencialismo, se a gente for fazer um balanço, né, eu vejo que aos trancos e barrancos a gente conseguiu chegar razoavelmente bem até aqui. Eu não sou tão pessimista e acho, obviamente, que a gente deve, e concordo inteiramente com você, Mara, a gente deve, né, ter um olhar especial para o parlamento. O legislativo é muito importante. Primeiro porque, de uma maneira geral, ali a gente tem, principalmente pensando nos 2 parlamentos nacionais, né, no nosso sistema bicameral, né, Câmara e Senado, nós temos políticos que são mais experientes, que são políticos que já têm uma trajetória, já têm uma liderança, né, efetiva. A gente tem visto até a renovação acontecendo. Esse é um ponto que a gente vai precisar olhar com atenção daqui a 2 semanas, né, com o resultado das eleições, em que medida nós passamos a ter uma renovação, e se essa renovação é de primeiro mandato, ou, na verdade, a chegada de políticos, né, mais experientes, tarimbados, ex-prefeitos e prefeitas, né, ex-governadores, enfim, outras lideranças construídas na política estadual, mas a gente deve olhar com muita atenção. O voto precisa ser mais consciente e precisa ser ideológico, né? Precisa ser aquele voto que entenda que, do ponto de vista do nosso sistema político, o nosso voto é contado de maneira partidária. A gente forma ali um quociente eleitoral, né? E, obviamente, que qualquer político que adentre, né, ao Congresso vai precisar dialogar com a bancada, dialogar com uma instância que é o partido político ao qual ele faz parte. Então, é muito importante que a gente se atente a isso, né? É um ponto que eu sou otimista também, acho que a gente tem aumentado uma politização, mais informação sobre, né, esse mundo maravilhoso do parlamento, dos parlamentos, né? Mas ainda vejo um grande desafio, né? A gente às vezes acha que a gente está num pântano, e aí quando a gente vai observar, por exemplo, pelas redes sociais, as campanhas como têm sido feitas nos estados, a gente percebe que há uma lógica, que todo mundo aqui eu acho que vai concordar, né? Uma lógica distrital. Ou seja, em geral, a gente tem um deputado estadual e um deputado federal, o candidato, enfim, sobretudo quem já tem mandato, né, que se destaca dentro de um determinado município e naquela região, naquela respectiva região. Então, aqui na Bahia, por exemplo, a gente percebe como um estado maior que os políticos montam suas estratégias eleitorais e destinam verbas de emenda, né, e acabam fazendo um trabalho de base eleitoral ligado a prefeitos e trabalhando numa perspectiva de que ele representa aquele, entre aspas, distrito. O que é que eu quero dizer com isso? Que a gente já adota uma estratégia eleitoral, né, relativamente distrital. No entanto, a gente tem um sistema proporcional que é muito importante, porque a gente consegue ter mais partidos, ter uma pluralidade maior nos parlamentos. Esse é um ponto também importante, né? O problema do distritão e do sistema distrital puro seria a gente ter menos partidos, e no caso do Brasil, poderia ser a gente
exterminar partidos que têm uma representatividade, que representam ideologias importantes e que são fundamentais para a democracia. Então, vejam, não há sistema que a gente, né, diga que ele virá com uma solução mágica. O nosso sistema político, né, ele já funciona com uma relativa qualidade, a gente já consegue ter uma estabilidade política constituída, mas ainda temos muitas questões a debater, muitos calos a tratar. Eu vou dizer um aqui que é polêmico, que a gente pode depois ter, por exemplo, um programa somente para tratar, né? Clientelismo, patronagem, abuso de poder econômico, corrupção, né? São pontos que, infelizmente, ainda pairam dentro da nossa cultura política. Então, não é um fenômeno estatal, é um projeto de país que, infelizmente, ainda faz parte da nossa agenda, né? E me refiro aqui a uma problematização muito diferente do que, por exemplo, a Lava Jato, enquanto uma operação ali, né, localizada dos poderes, fez, mas penso aqui muito mais numa perspectiva ideológica, de projeto, né? Então, não só olhando para o fenômeno estatal, mas pensando em outras arenas. Então, é dessa forma. Mas eu sou Projeto otimista. De Estado, né? De Estado, Mara. Então, apesar de tudo, eu vejo que o Brasil não está no fundo do poço, como às vezes a gente imagina, né? E, inclusive, por não estarmos no fundo do poço, é que a gente está vendo uma resistência democrática, a gente está percebendo uma reação também aos exageros e a toda uma retórica golpista que está colocada na conjuntura atual, e essa resistência vem da sociedade civil e também vem de instituições políticas, né, estatais que, felizmente, conseguem reagir a contento para tirar de campo qualquer retórica e mesmo discurso, ensaio, né, de ruptura com a democracia.